Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer alguns exercícios da nossa aula número 11, que também ainda é uma aula de eletrodinâmica, né? Só que um pouco mais aplicada a circuitos. A gente vai fazer hoje somente o número 4 e o número 8, porque como ele tem várias alternativas, várias situações para a gente analisar, a gente vai fazer somente esses dois, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com a questão de número 4. A figura a seguir mostra um circuito elétrico com 4 resistores. R1 igual a 4 ohms, R2 igual a 3, R3 igual a 2 e R4 igual a 2 ohms. E uma bateria de 19 volts. O sentido da corrente elétrica também é indicado na figura. A partir da associação descrita, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Primeira alternativa, a resistência equivalente do circuito é igual a 19 sobre 4. Bom, vamos analisar o nosso circuito. A corrente elétrica sai daqui, passa pelo primeiro resistor. Quando chega aqui, ela encontra um nó. Eu vou chamar esse nó de A, ponto A. Esse nó vai dividir a corrente entre o R2 e um caminho aqui a seguir, que vai me levar diretamente a um outro nó, que vai dividir de novo entre o R4 e o R3. Ou seja, a partir do ponto A, a gente pode considerar como se a corrente dividisse para 3 caminhos distintos, R2, R4 e R3, estando assim todo mundo em paralelo. Então, é a primeira parte que eu vou fazer. 1 sobre REC é 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Então, 1 sobre REC vai ser 1 sobre 3, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, que são os valores dessas resistências, certo? O mínimo vai dar 6, então 1 sobre REC, 6 dividido por 3, 2, 6 dividido por 2, 3, 6 dividido por 2, 3. Vai dar 8 sobre 6. Então, nosso REC dá 8, ó, dá 6, desculpa, 6, 8 ohms. Só que essa é a resistência equivalente entre 2, 3 e 4. Então, a gente ainda precisa somar com o R1, porque agora é como se o nosso circuito tivesse assim, ó. O R1 está aqui, que a gente ainda não mexeu com ele, 4 ohms. E aqueles 3 resistores viraram um só de 6 sobre 8. Então, agora o nosso circuito está todo em série. Agora a gente vai somar. Então, nossa resistência equivalente vai ser 4 mais 6 oitavos. Nossa resistência equivalente vai ser 8 dividido por 1, 8 vezes 4, 32. 8 dividido por 8, 1, vezes 6, 6. Isso vai dar 38 sobre 8. Que a gente pode simplificar, dá para dividir por 2, em cima e embaixo. Então, isso vai dar 19 sobre 4. Esse é o valor da resistência equivalente do circuito. Letra A, verdadeira. A letra B, ele pergunta sobre a corrente elétrica que atravessa o R1, se ela vale 4 ohms. O que a gente precisa pensar? A corrente elétrica que atravessa o resistor 1 é a corrente elétrica total do nosso circuito. Porque até passar pelo resistor 1, ela ainda não se dividiu, ela não encontrou nenhum nó, ela ainda não se ramificou. Então, quando ele me pergunta a corrente elétrica de R1, ele está me perguntando a corrente elétrica total desse circuito. Bom, para fazer a corrente total, eu vou aplicar a lei de Ohm. V igual a RI. Só que vai ser o V total, o R total e o I total.
O V total é 19, que é a voltagem que a bateria dá para o circuito inteiro. O R total é o que a gente achou, é 19 sobre 4, vezes o I total. Corta, corta, passa o 4 para lá, I total, 4 amperes. Letra B, também está certíssima. Achamos o valor da corrente total. Então, por enquanto, está verdadeiro e verdadeiro. Certo? Vamos analisar a letra C e a letra D agora. Na letra C, ele fala sobre a corrente elétrica que atravessa somente o R2. O que a gente pode fazer? Como o R2, R4 e R3 estão em paralelo, eu posso afirmar que a DDP deles é a mesma. E eu posso tentar descobrir essa DDP e depois aplicar na lei de Ohm. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a DDP do R1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a DDP do 1. V1, R1 e 1. A resistência do R1 vale 4 ohms e a corrente que passa ali vale 4, é o que a gente achou na letra B. Então, a voltagem dele é 16 volts. O que eu acabei de descobrir? Dos 19 volts que a bateria libera para o circuito, 16 volts o R1 usa, gasta, consome. Então, sobram 3 volts para o restante do circuito, que por estarem em paralelo, é igual para todo mundo. Então, a voltagem do resistor 2 é igual à voltagem do resistor 4, que é igual à voltagem do resistor 3, que é justamente os 3 volts que sobraram para eles, que foram para eles. Com isso, galera, a gente já mata a letra D. Olha só, a tensão que atua no resistor R4 é 3 volts, verdadeiro. Tá, e como é que eu vou provar a corrente elétrica que atravessa o R2? Bom, eu vou fazer V igual a RI só para o resistor 2. A voltagem vale 3, a resistência do 2 é 3, a corrente do 2 vai ser 1 ampere. A letra C é a primeira afirmativa que está falsa. Então, a ordem ficou V, V, F, V. Esse é o gabarito da nossa questão número 4. Beleza? Agora, a gente pode ir para a questão número 8. No circuito representado na figura a seguir, L1, L2 e L3 representam lâmpadas incandescentes idênticas. V uma fonte de tensão contínua e K é uma chave interruptora aberta. Essa chave pode ser fechada, efetuando a conexão entre os pontos A e C. A resistência dos fios é desprezível. Seja B1 o brilho da lâmpada 1, B2 o brilho da lâmpada 2 e B3 o brilho da lâmpada 3. Considere as seguintes afirmativas sobre os brilhos das lâmpadas. Antes de analisar as afirmativas, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisinha. Quando ele fala para mim que essas lâmpadas são idênticas, significa que elas têm a mesma resistência. São lâmpadas que foram feitas com a mesma resistência. Então, toda vez que eu for fazer um exercício e ele falar que o circuito é composto por lâmpadas idênticas, aparelhos idênticos, ele está querendo me passar uma informação da resistência. Outra coisa que eu acho legal a gente lembrar. Quando ele fala do brilho, ele está se referindo à potência da nossa lâmpada. Por quê? Potência está diretamente ligada ao funcionamento de um aparelho. O funcionamento da lâmpada é brilhar, a função dela é brilhar. Então, quanto maior a potência, maior o brilho, tá? Então, essas duas coisinhas é legais a gente se atentar na hora de ler o exercício. Bom, e aí vem as afirmativas para a gente poder analisar aqui o que está acontecendo. Primeira afirmativa. Quando a chave K está aberta, B2 é igual a B3, B1 maior que B2, B1 maior que B3. Bom, quando a chave K está aberta, o caminho da corrente elétrica é
sai do voltímetro, né, da voltagem, perdão, da bateria, passa na primeira lâmpada, então a primeira lâmpada ela recebe a corrente total. Quando chega aqui, ela vai se dividir entre a lâmpada 2 e a lâmpada 3, que por serem iguais vão ser percorridas pela mesma corrente, que vai ser metade da corrente total. A corrente total vai se dividir exatamente ao meio, tá? Então, se a gente pensar que R1 é igual a R2 e é igual a R3, e que a potência é R vezes I ao quadrado, quanto maior a corrente, maior vai ser a potência, maior vai ser o brilho. Então, sim, o brilho da 2 é igual ao brilho da 3, porque elas recebem a mesma corrente. O brilho da 1 é maior do que o das outras duas, porque ela recebe uma corrente maior, uma corrente total, digamos assim. Então, a primeira afirmativa, verdadeira. Com isso, a 2 já está errada, né? Porque ele fala que quando a chave está aberta, o brilho das 3 é igual. Não, a gente acabou de concluir na 1 que o brilho das 3 não é igual. Então, a 2 é falsa. Terceira afirmativa. Quando a chave K está fechada, B1 é igual a B2 e B3 é igual a 0. Ou seja, a lâmpada 3 está apagada. Bom, se a gente fecha o circuito nesse ponto, o que vai acontecer é o seguinte: a corrente vai vir, vai passar pela lâmpada 1, mas quando ela chegar aqui, ela vai ter 3 opções de caminho. Um com uma determinada resistência, um sem resistência nenhuma e outro com determinada resistência. O que a corrente vai fazer? A corrente é esperta. Ela vai passar sempre aonde é mais fácil. Então, na hora que ela percebe o campo elétrico gerado entre esses pontos, ela vai escolher passar exclusivamente pelo caminho sem resistência. Isso significa que a lâmpada 2 e que a lâmpada 3 não recebem corrente elétrica. A gente pode até falar que elas estão curto-circuitadas, né? Como se fosse um curto-circuito nelas. Ou seja, a lâmpada 1 acende porque ela está antes do problema. A lâmpada 2 e a lâmpada 3 não acendem porque a corrente vai escolher passar pelo caminho mais fácil. Ela vai passar aqui, onde não tem resistência nenhuma, e voltar, né, fechar o circuito como se nada tivesse acontecido. Então, quando a chave K está fechada, o brilho da 1 é igual ao brilho da 2 e a 3 está apagada. Não é isso que está acontecendo. Quando a chave K está fechada, B1 está brilhando, B2 igual a 0 e B3 igual a 0. Ou seja, L2 e L3 estão apagadas. Essa é a alternativa certa. Então, primeira e quarta afirmativas estão corretas. As outras duas estão falsas. E é isso, pessoal.